Então, uma das coisas mais legais de se trabalhar com uma fintech é que a gente começa a conhecer cada vez mais as dores dos gestores financeiros. E eu resolvi colocar um pouco desse conteúdo num texto que tem o link ali na bio, depois se vocês tiverem interesse em continuar lendo, que fala dos mitos que a gente precisa derrubar em gestão. Na verdade, a gente vive cheio de mitos, né, gente? A gente precisa começar a derrubar esses mitos e esses específicos da gestão financeira com relação a crédito, eles são muito limitadores. O primeiro deles fala que crédito empresarial é sempre muito caro. Bom, qual o ponto disso tudo? É entender que quando a gente generaliza uma afirmação, a gente acaba perdendo a oportunidade de conhecê-la melhor, de entender conceitos e de mudar isso. Então, sim, existem muitos casos específicos em que o crédito empresarial é caro. Especialmente aqui no Brasil, a gente sabe. A gente agora está começando a viver um contexto de redução de taxa de juro, né, que está melhorando isso, mas ainda é muito caro. O fato é, quando uma empresa pede crédito no mercado, existem uma série de fatores que são analisados e avaliados dessa empresa. Então, existem linhas diferentes de crédito, existem formas diferentes de se conseguir essa linha de crédito e tu colocar tudo no mesmo saco dizendo que é sempre caro não é um bom caminho. Qual a boa? Conhecer essas linhas, conhecer essas opções, conhecer as fintechs que estão surgindo com novas soluções de mercado, entender o que cabe na tua empresa e o que pode ser diferente. Tudo isso para derrubar esse mito do valor muito alto de crédito. Outro mito que está super difundido e generalizado é que não consigo crédito quando eu mais preciso na minha empresa. Ah, nunca acontece? Acontece, a gente sabe disso. Qual é o grande ponto disso? Eu acho que tem duas coisas importantes. A primeira é compreender como é feita a concessão de crédito. Existe uma análise de milhares de pontos e cada instituição tem o seu roteiro de análise, tem os itens que é considerado, mas tem alguns clássicos, perfil de crédito, o teu histórico de pagamento, o teu histórico de comportamento financeiro, e isso de fato impacta na hora de conseguir ou não crédito. O que é importante a respeito disso? É compreender esse processo de análise, entender quais são os critérios e adequar a gestão da tua empresa para conseguir suprir esses critérios e conseguir crédito na hora que se precisa. E outra coisa também que influencia, que eu nem escrevi no texto, mas que eu estou contando aqui no vídeo, não adianta pedir crédito quando o prédio já está queimando. Tem que dar uma pensada estratégica antes disso, usar o crédito a teu favor e não só para apagar o incêndio. Aliás, boa ideia para um próximo conteúdo. O terceiro mito que eu compilei nesse conteúdo é aquela história de que ter crédito empresarial é prejudicial para o meu negócio. Isso vem no consciente coletivo, porque por muito tempo os bancos operaram sim naquela relação de o banco ganha muito e os clientes ganham pouco, se endividam, enfim. E realmente por muito tempo foi assim. Mas hoje em dia a gente já está entrando numa era em que a negociação precisa ser ganha-ganha. O produto, o serviço prestado precisa ser bom para os dois lados. E uma empresa, para crescer, muitas vezes é mais inteligente se trabalhar com dinheiro externo. Qual é o pulo do gato para desmistificar essa questão? Organização. O gestor financeiro ele precisa saber exatamente a quantidade de crédito que a empresa dele precisa para crescer, quanto isso vai custar, se o financeiro dele consegue, se a receita dele consegue pagar essa despesa financeira. Tudo isso tem que estar muito bem organizado, planejado e controlado, senão realmente pode ser ruim para o negócio.